E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Estou bem, graças a Deus. Fico feliz com a audiência de vocês, com vocês estarem aqui comigo. Me sinto num verdadeiro bate-papo com vocês e agradeço muito por estarmos conversando aqui mais uma vez e sigo rogando a Deus que proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Amigos, amigas, nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Ceará voltar a ter uma boa sequência de vitórias em casa. Isso é muito importante. O Ceará precisa de uma boa sequência em casa. Nos próximos jogos ele enfrenta em casa Bahia, Botafogo, Fortaleza, Fluminense, Internacional, Santos. Nenhum time impossível de ser batido, mas jogos dificílimos que o Ceará terá em casa nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Claro, tem outros jogos fora, entre uns e outros aqui. Estou falando dos jogos em casa porque o Ceará vive um momento ruim de derrotas em casa, de pouca pontuação nas últimas 6 rodadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo e ver o que o Ceará precisa fazer para melhorar o seu aproveitamento de pontos como mandante na competição. O Vozão também tem ausências. No vídeo anterior a gente conversou sobre isso, sobre perspectivas de mudanças, e hoje a gente já conversa entendendo o que foi a semana de trabalhos do Ceará e que mudanças o técnico Léo Condé deve fazer mesmo, obrigadas, né, para essa partida diante da equipe do Bahia. E é muito importante que as mudanças sejam boas e que a equipe consiga refletir em campo com um bom jogo, um bom resultado. E em relação à torcida, o Ceará volta a jogar em casa, empatou fora heroicamente diante do Vasco no final do jogo, com um jogador a menos em campo, e conseguiu aquele empate. Isso motiva o torcedor, que certamente deve ter uma ótima presença no Castelão para essa partida contra a equipe do Bahia. Você já sabe nossos destaques, já sabe o que a gente vai conversar por aqui, muito de Ceará e Bahia, e pode deixar o seu like, de importância muito grande, extrema aqui para o crescimento do canal. Quando você deixa o seu like, você joga nosso vídeo para cima e faz com que outras pessoas com seu perfil também recebam nossas informações na plataforma. Se você tem pontos para hype, então dá uma hypeada também no nosso vídeo, joga para cima o nosso vídeo, faz um hype para que nós possamos ser alcançados por mais alvinegros, mais torcedores do Ceará que estão aqui conosco na plataforma. Está na hora de compartilhar também o nosso vídeo, vá lá em compartilhar aqui abaixo e mande para aquele grupo de amigos, de torcedores do Ceará, de trabalho, claro, não o seu grupo principal ali que o seu chefe não vai gostar, mas que você tem com seus amigos que trabalham, colegas de trabalho, mande para ele, mande para o grupo da sua família, e a maioria, certamente, se for no estado do Ceará, será de torcedores do Ceará que vão gostar bastante desse nosso conteúdo. Eu agradeço demais também pelo seu apoio com o like, com o compartilhamento e com a sua inscrição aqui no canal. Você já é inscrito? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, olha, aqui abaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link te leva direto para a página principal do canal. Lá tem inscreva-se. Você clica, no mesmo momento você vira um inscrito. E aí vai no sininho, ativa todas as notificações. E assim, toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado. Agradeço demais por você, que é mais um inscrito, mais uma inscrita aqui no nosso canal. Muito obrigado. Influencie também outros amigos e amigas para que possam assistir nossos vídeos, dar o like e também se inscrever aqui no nosso canal. Olha, tem aquela dica importante para você. Você está com problema elétrico na sua casa? Não é curto-circuito ou um problema muito sério. Pode até ser. Se for isso, o nosso especialista elétrico resolve. Mas se for um probleminha simples, uma tomadinha que não está acendendo, que não está ligando, olha, fala com ele, fala com o nosso especialista elétrico, que ele vai resolver. Se o problema não é na tomada, o problema é lá mesmo onde você coloca a lâmpada, olha, isso também tem solução e o nosso especialista elétrico está à sua disposição. Se você vai providenciar um cômodo novo na sua casa, já fala com ele para que ele possa fazer
toda a parte elétrica para você. Então, deu problema elétrico? Fala com um especialista elétrico, não vá correr risco. Pelo amor de Deus, amigo, amiga, não corra risco, porque essa questão elétrica é realmente uma questão de grave risco e que pode trazer problemas. Pessoas já tiveram vidas cerceadas com isso. Então, não brinque com isso, deixe nas mãos do especialista elétrico que ele vai resolver o problema para você. Olha, tá na hora também da gente ouvir uma mensagem de Primos Motopeças. E na volta a gente conversa sobre os assuntos que a gente já destacou por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar sobre o Ceará. Tem Ceará e Bahia. A partida acontece neste sábado às 6h30 da noite na Arena Castelão. E é muito importante o Ceará voltar ao caminho das vitórias em casa. Ah, Danilo, o Ceará jogou e venceu há bem pouco tempo o Red Bull Bragantino. Só que na partida seguinte ele já é derrotado pelo Juventude. Então, o que o Ceará precisa é de uma sequência de vitórias. Para isso tem que ter a primeira vitória da sequência, e pode ser essa contra o Bahia, e depois o Ceará conseguir uma sequência de vitórias em casa. Não pode vencer fora? Deve vencer fora. Precisa pontuar fora. Mas vencer os jogos em casa vão fazer grande diferença. Vou explicar para vocês. Hoje o Ceará não é o 11º do campeonato? Pois é. Imagina se ele tem 12 pontos a mais. Por que eu estou falando 12 pontos a mais? Eu estou querendo que ele tenha vencido o Flamengo, por exemplo? Não. Eu estou querendo que ele vença jogos que são possíveis de vencer. Vou explicar para vocês. Nos últimos 6 jogos em casa, o Ceará só venceu 1, empatou 1 e perdeu 4. E todos os 4 em que ele foi derrotado, ele poderia ter saído de campo com a vitória. Os 4. Vou explicar e vou dizer para vocês e vocês vão me dizer se não estou certo. 18 pontos o Ceará disputou, 18 pontos ele disputou em casa. Não foi 18 pontos com um monte de jogos fora, impossíveis ou muito difíceis de serem vencidos, que não tem nenhum jogo impossível nesse brasileiro, mas tem jogos realmente muito difíceis, como por exemplo diante do Palmeiras fora, diante do Flamengo fora. Jogos muito difíceis, né? Mas eram jogos bem menos difíceis em casa e o Ceará perdeu pontos. Perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, nós estávamos lá, ouvimos o jogo, eu estava lá, acho que vocês ou estavam ou viram o jogo. Um jogo muito possível do Ceará vencer. O Ceará não jogou uma boa partida e, por azar, ainda tomou um gol. E perdeu o jogo por 1-0. Contra o Corinthians, o Ceará até jogou melhor do que jogou contra o Atlético Mineiro, teve mais chances de gol do que o Corinthians, mas não fez o gol, tomou, perdeu por 1-0. Contra o Mirassol, aí o Ceará jogou mal. Fez uma partida ruim, principalmente no início. Deu as chances de gol para o Mirassol, que é um time que aproveita as chances de gol. Agora mesmo o Mirassol estava perdendo de 3-0 no Botafogo. E foi lá e empatou 3-3. Não é um time qualquer. Se você der a oportunidade, ele vai te vencer. E o Mirassol venceu o Ceará por 2-0. Depois o Ceará empata com o Flamengo. Aí não foi um resultado ruim, porque vejam quantos pontos o Flamengo perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Dentro ou fora de casa? Pouquíssimos. Aí foi um resultado bom empatar com a equipe do Flamengo. Depois ele vence o Red Bull Bragantino por 1-0. Outro ótimo resultado. Não importa vencer por 1-0, 4-3. Importa 3 pontos. O Ceará venceu o Bragantino por 1-0. Aí ele joga com Juventude. Ele foi bem melhor do jogo. E teve mais oportunidades, mas não fez os gols e tomou o gol. Acabou perdendo a partida por 1-0. Então, vejam aí, Atlético Mineiro, Corinthians, Mirassol, Juventude.
Tem alguém aqui que acha que é impossível vencer esses times, principalmente quando o Ceará jogando em casa? Não é impossível. O Ceará perdeu 12 pontos em casa só nesses 4 jogos. Aí ele empata nessa sequência, que são 6 jogos, ele empata com o Flamengo, vence o Bragantino, marca 4 pontos em 14 possíveis pontos ficaram pelo caminho. Eu vou colocar mais 10 pontos. Olha a pontuação do Ceará e olha, somando 10 pontos, onde ele estaria. Olha a classificação e olha onde ele estaria classificado. Então, não se deve perder pontos assim em casa. Vou baixar a nossa média. Vou botar só mais 6. Desses 4 jogos, que o Ceará poderia ter ganho os 4, que ele ganhasse 2 e perdesse 2. Vejam só, mais 6 pontos. Olha como estaria o Ceará. Olha a classificação que ele teria nesse Campeonato Brasileiro. Então, não se pode desperdiçar pontos em casa. O Ceará precisa ganhar seus jogos em casa, precisa fazer valer o seu mando de campo. Uma campanha de 4 pontos em 18 é uma campanha de time rebaixado, principalmente se a gente levar em consideração que esses pontos foram em casa. Por que o Ceará sobrevive ali no meio da tabela? Porque ele melhorou muito sua campanha fora de casa. Fora de casa ele venceu o Cruzeiro, fora de casa ele conseguiu um empate, por exemplo, nessa última rodada contra o Vasco da Gama, tinha conseguido um empate contra o Grêmio. Então o Ceará está vivendo dos pontos que ele tem conseguido fora. Imagina se ele continua conseguindo pontos em casa, como vinha conseguindo dentro da competição. Que situação diferenciada o clube não estaria vivendo nesse Campeonato Brasileiro. Mas daqui para frente as coisas vão afunilar. Todo mundo vai precisar de ponto, cada um pelo seu motivo. Uns para a conquista do título, e na fase final, os 3 últimos jogos são muito assim. Você vai enfrentar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que brigam pelo título. Outros para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E isso vai acontecer já já, porque o Ceará vai enfrentar, depois que jogar com o Bahia, o Botafogo em casa, e aí vai jogar contra o Fortaleza, que está nessa briga para não cair, e depois lá na frente, depois que enfrentar Fluminense Internacional, com o Santos. Então, é uma situação onde quem jogar contra você tem motivo. O Botafogo quer terminar lá em cima para ir para a Libertadores. O Fluminense quer terminar lá em cima para ir para a Libertadores. O Internacional quer sair do momento difícil que ele vive no campeonato. Então, você precisa sempre ter nos seus jogos em casa a necessidade na sua cabeça e de verdade de conseguir bons resultados. O Lourenço concedeu entrevista coletiva antes dessa partida do Ceará contra o Bahia e eu perguntei para ele se esse tipo de situação preocupa e ele me confirmou que sim. Com certeza. Acho que quando a gente deixa de somar pontos dentro de casa, a gente começa a trazer uma coisa ruim, né? Mas, igual você falou, a gente melhorou no aspecto fora de casa. Só que a gente sabe que a gente tem que voltar a vencer dentro de casa, que é tão importante quanto fora. E esses pontos aí vão fazer muita diferença pra gente lá na frente. Espero que a gente volta a vencer nesse jogo aí e dar sequência no campeonato. E olha, os próximos jogos do Ceará fora de casa, em sequência, são esses. Essa partida contra o Bahia, desse sábado, 6h30 da noite. Depois, o Ceará vai enfrentar, fora de casa, estou falando só dos jogos fora de casa, o Botafogo. As datas ainda não estão confirmadas. Aí na tela você tem umas datas possíveis para ainda serem confirmadas pela CBF. O Botafogo, o Fortaleza como mandante, dessa vez o Ceará, o Fluminense, o Internacional e o Santos. São esses os jogos que o Ceará faz como mandante, os próximos 6 jogos como mandante. Por que eu escolhi o número 6? Porque eu falei de 6 jogos que o Ceará só marcou 4 pontos. Então ele tem 6 jogos pela frente para melhorar esse seu número de pontos obtidos dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Mas se você quiser saber dos 3 próximos jogos do Ceará, além desse jogo contra o Bahia, o Ceará joga fora de casa as partidas seguintes. Na segunda-feira, dia 29, contra o São Paulo, e na quinta-feira, dia 2 já de outubro, contra a equipe do Vitória em Salvador. Jogos que o Ceará também pode muito bem buscar pontos, tentar conseguir pontos fora de casa. Uma outra questão que o Ceará precisa reverter, né? Precisa reverter essa questão de perder tanto ponto em casa, é
vencer a equipe do Bahia. É um bom time, tem o Grupo City, tem investimento, tudo isso é verdade. Mas não é um time imbatível. O Campeonato Brasileiro mostrou isso. E eu acho que os jogos contra o Ceará, mesmo com as derrotas, os jogos mostraram que é perfeitamente plausível que o Ceará vença a equipe do Bahia. Vamos lembrar aqui, o Ceará perde para o Bahia, primeira vez nesse ano, no campeonato, na Copa do Nordeste, quando jogou a primeira fase. Foi 3-2 para o Bahia. O Bahia fez 3-0, parecia que seria um passeio. O Ceará se assenhorou do jogo, fez 2 gols, ficou em cima do Bahia, o Bahia em casa, diante da sua torcida, todo embaixo, tentando se segurar para não tomar o terceiro gol. Foi assim que terminou o jogo, Bahia 3, Ceará 2, pela primeira fase da Copa do Nordeste. Depois, o Ceará enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, lá em abril, dia 21. Nesse jogo, o Ceará realmente quis um empate, se fechou todo durante, principalmente a reta final do jogo, e aí houve aquele pênalti. Até hoje, você olha, às vezes você acha que foi, às vezes você acha que não foi, e com esse lance de pênalti, o Bahia acabou vencendo o jogo por 1-0. E por final, agora, já na semifinal da Copa do Nordeste, em agosto, no dia 20, o Ceará perdeu para o Bahia por 1-0 no lance final do jogo, no cruzamento. O Ceará acaba ali tomando o gol e perdendo essa partida por 1-0. Então foram 3 jogos, 3 vitórias do Bahia, 3 derrotas do Ceará, mas 3 jogos absolutamente plausíveis do Ceará conseguir um resultado melhor. Mas o Ceará acabou saindo de campo com, nesses 3 casos, 3 derrotas. E o Lourenço diz que o time já está meio por aqui com isso, né? Espera que isso possa ser revertido. Acho que a gente precisa, com certeza, ter essa reviravolta, né? E, igual você falou, foram 3 partidas que a gente não conseguiu ter um resultado positivo. E com certeza a gente fica com essa coisa amarga, né? De ir lá, lutar até o final e, igual você falou, a gente tomar um gol no final, talvez um gol que é evitável, um pênalti que é duvidoso. E esse resultado que a gente estava tomando 3-0, a gente corre atrás, a gente vai atrás. E igual você falou, tivemos chance de poder fazer o 3-3, mas infelizmente não aconteceu. A gente não estava indo lá para contentar com o empate também, isso de forma alguma. Mas agora é diferente porque a gente está com o apoio do nosso torcedor. E a gente tem que fazer de tudo para reverter isso. Foram 3 jogos, 3 resultados que não favoreceu a gente. E agora é dentro de casa, com todo o apoio do nosso torcedor, que vai ser muito importante para a gente poder sair dali com os 3 pontos. Como o Lourenço falou, reverter esse quadro é muito possível. Seria possível lá na Fonte Nova. Seria possível o Ceará jogando fora. Mas ainda mais com o Ceará jogando em casa, diante da sua torcida, tendo o apoio das arquibancadas, num campo que ele conhece, sendo o mandante da partida, o que é uma coisa diferente. O Ceará pode fazer isso, o Ceará tem time para fazer isso, o Ceará terá o apoio da sua torcida para fazer isso. Então, isso é muito importante. O que é de negativo que o Ceará tem para essa partida? Os desfalques. São muitos desfalques. A gente vai ver que a defesa muda praticamente toda, só fica o William Machado, né, o goleiro Bruno, mas o sistema defensivo ali muda. E quando você tem 10 jogadores de linha titulares, se você perde 40%, você fica com 60%, mas perde 40% dos teus titulares, é sempre uma remontagem de um time. E é isso que vai acontecer. Mesmo assim, o Lourenço acredita que o Ceará tem um elenco à altura para, diante desses desfalques, dessas ausências, poder formar um time capaz de fazer uma ótima partida contra o Bahia. Acho que não chega a ser um problema, porque tem jogadores de alto nível no grupo, né? Para entrar e suprir essa situação. Mas são desfalques, são jogadores que são titulares, no momento não vão poder jogar, mas a equipe é bem treinada, bem trabalhada, tem outros jogadores que vão entrar no lugar, que com certeza vai dar conta do recado. Essa situação acontece em todos os lados, o lado de lá também está com desfalque, então a gente não pode se apoiar nessas coisas, a gente tem que apoiar na força que o grupo tem e ir para o jogo e, se Deus quiser, conseguir os 3 pontos. E olha, são muitos desfalques mesmo. Você tem que praticamente refazer uma defesa. Isso que o Léo Condé fez durante a semana para essa partida contra a equipe do Bahia. Não teve o Fabiano. Então, o Rafael Ramos, em alguns momentos até houve um rodízio na posição,
Eu acho que o menor dos problemas. O Rafael Ramos entrar no lugar do Fabiano na lateral direita é o menor dos problemas. Até porque o Rafael vinha sendo utilizado em algumas partidas e jogou, inclusive, na lateral esquerda, então ele não está tão distante do ritmo de jogo dos atletas titulares. Então o Rafael entra na lateral direita. Na lateral esquerda, o Nicolas no lugar do Matheus Bahia. Talvez essa seja a mudança mais polêmica, porque o torcedor não gosta do Nicolas. Né? Eu acho que o Nicolas, ele tecnicamente é muito inferior ao Matheus Bahia, mas o que ele tem jogado tem mostrado ele ainda mais abaixo do que ele é. Eu entendo que, pelo que eu tinha visto o Nicolas jogar lá no América Mineiro, que ele não seria o titular da posição, que ele está, como eu disse, abaixo do Matheus Bahia, mas que ele poderia jogar algumas partidas sem maiores problemas. O problema é que o Matheus elevou um pouco o nível, ele levantou o sarrafo, e o Nicolas baixou dele, né? O Nicolas realmente não foi bem, principalmente nos primeiros jogos da temporada. Ele veio melhorando, mas aí comete uma falha que leva a uma eliminação, como da Copa do Nordeste, onde ele falha no gol do Bahia. E isso fica na mente e no imaginário do torcedor, acaba sendo muito negativo para ele. Mas hoje não tem outra coisa para o Condé fazer. O que vocês fariam? Vocês pegariam o zagueiro titular hoje, o melhor zagueiro que o Ceará tem, o William Machado, trariam para lateral para ter que mexer não só num zagueiro, mas em dois? Aí era mexer na defesa inteira. Eu acho que o Condé não vai fazer isso, eu não faria isso, e eu acho que seria um erro fazer isso. Independente do que vai acontecer. Independente do que vai acontecer. Não seria certo fazer isso. Então, a mudança tem que ser mesmo o Nicolas na lateral esquerda, que é o que você tem para hoje. Na dupla de zaga, o Marlon formou dupla de zaga quase que o ano inteiro, até o Marcos Vitor começar a ganhar espaço no time. Era o Marlon com o William Machado. Então o Marlon volta para a zaga, acho que não há tanta solução de continuidade. E acho até que o Marlon, por não ter disputado as últimas 2 partidas, por estar inteiro fisicamente, pode até ter um rendimento superior ao que ele vinha tendo na equipe. E no meio-campo, né, não bastasse a defesa toda desconfigurada, você ainda perde o Richarlison, um homem forte da proteção, com uma marcação forte, com a área com a bola muito boa, acaba também ficando fora por conta de suspensão. Então, sem contar com o Richarlison, eu acredito que será o Fernando Sobral, porque dos volantes ele é o mais utilizado. Tem o Lucas Lima? Tem o Lucas Lima, mas a primeira opção ali é sempre o Fernando Sobral, não é o Lucas Lima. O Lucas joga quando o Fernando Sobral ou já entrou ou não está disponível. Então, a tendência é essa. E só para vocês que não viram o nosso vídeo anterior saberem por que esses jogadores ficam fora, o Fabiano completou a série de 3 cartões amarelos, está suspenso. É a mesma coisa com o Richarlison. Já o Marcos Vitor foi emprestado pelo Bahia, tem uma cláusula no contrato, não pode enfrentar seu clube de origem. Mesma coisa o Matheus Bahia, também emprestado pelo Bahia ao Ceará, por isso esses 4 ficam fora. E além deles, porque vocês devem ter ouvido, né, que são 5 jogadores, o Rodriguinho, que foi expulso contra o Vasco, jogador expulso, cumpre automática na partida seguinte. O Rodriguinho também não estará à disposição para esse confronto. Como é que deve ficar, então, o Ceará, já que a gente imagina isso, né? Imagina Rafael Ramos entrando na lateral direita, Nicolas na lateral esquerda, Marlon na zaga, e no meio-campo, Fernando Sobral. Como é que ficaria o time? O time ficaria com o Bruno no gol, o Rafael Ramos na lateral direita, Marlon e o William Machado formando a dupla de zaga e o Nicolas na lateral esquerda. Meio-campo, Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço. Ataque, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Eu estou levando em consideração que, como ele vai mexer em 4 peças, nas outras peças não tem necessidade de mexer, até porque eu entendo que as peças se saíram bem, relativamente bem, contra o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que eu quero saber a opinião de vocês, né? Vocês também pensam assim? Vocês fariam algum outro tipo de mudança? Essas são as mudanças que deveriam ser feitas. Acreditam no Nicolas na lateral esquerda ou acham que deveria o treinador fazer algum tipo de mudança, né? Colocar o William Machado para lá, colocar o Dieguinho para lá, perder um dos seus zagueiros, seu melhor zagueiro, perder o seu melhor jogador do meio-campo? Eu não faria isso, mas entendo e lerei, também responderei os pontos de vistas de vocês nos seus comentários. Amigos e amigas, agradeço demais a participação
de vocês conosco aqui, realmente vocês comentam, realmente vocês deixam o like, e é ele que eu quero pedir para vocês. Não esqueçam de deixar o like, ele é a sua aprovação ao vídeo. Você vê o vídeo inteiro, né? E aí você aprova, gostei do vídeo, não gostei do vídeo. Deixe o seu like, ele é extremamente importante para confirmar para a plataforma que quem assiste o vídeo, gosta do vídeo, deixa o like, deixa a sua aprovação, e eu agradeço demais a sua aprovação por aqui. Agora, se você tiver pontos para hype, dá um hype no nosso vídeo, joga ele para cima, tem lá um hype, você vai lá, clica, vê se você tem pontos, coloca seus pontos conosco, joga o vídeo para cima, e a gente também tem, de fundo do coração, esse agradecimento para com vocês. Também compartilhar o vídeo é importante, naquele grupo, né, dos seus amigos, grupo de torcedores do Ceará, que grupo mais excelente para o nosso vídeo estar, porque, obviamente, os torcedores vão gostar muito daquilo que eles vão ver, porque são notícias do clube do coração deles. Se você tem aquele grupo de família, de amigos, claro, como você, a maioria torcedores do Ceará. Então você deixa lá no grupo que certamente eles também irão gostar desse nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. O primeiro link te leva direto para a página principal do canal. E essa página que faz a sua inscrição. Lá você vai ver inscreva-se. Se você clicar, vira um inscrito no mesmo momento. E aí vai no sininho, ativa todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ter acesso através da plataforma. Mais uma vez, eu agradeço vocês terem observado, assistido, comentado e dado o like no nosso vídeo, e estou muito grato por estarmos todos juntos aqui. Espero que nos próximos vídeos nós também estejamos juntos conversando sobre as coisas do Ceará, porque o nosso propósito continua, né? A gente assumiu um compromisso e esse compromisso vai continuar. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!